Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, estudo das dispensações, e hoje nós estamos no tema uma adoração rejeitada. Uma adoração rejeitada. Êxodo capítulo 20, versículo 1 adiante, que diz bem assim a palavra do Senhor. Presta bem atenção agora. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem te servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Podeis aceitar, meus amados, com a Bíblia aberta. Hoje estamos falando das dispensações, tá? Das dispensações. Estamos falando das dispensações, e eu quero que todos prestem bem atenção para que nós não confundamos, tá? As dispensações, meus amados. Chegamos no Monte Sinai. Moisés subiu algumas vezes o Monte Sinai. E numa dessas vezes que Moisés subiu o Monte Sinai, Deus deu as leis. Deus deu os 10 mandamentos e mais alguma coisa. Mas nós iremos falar sobre somente os 10 mandamentos e somente um mandamento dos 10 mandamentos. Se nós fosse falar dos 10 mandamentos, nós teríamos que ter uns 10 dias de estudo. Mas nós vamos falar só de um, que vai englobar quase todos. Qual é esse mandamento, pastor? Deus falou para não ter ídolos e nem adorar imagens. E nós vimos que quando Moisés desce, no Êxodo 32, versículo 7 a 15, nós vimos que Moisés se depara com algo que o povo inventou, que o povo fez, que foi o quê? Um
bezerro de ouro, um bezerro para idolatria, um bezerro para adoração. Pastor, mas nós vimos que no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que Deus falou bem assim para Moisés: eu sou teu Deus, e só há um Deus. No segundo, Deus fala bem assim: não terá outros ídolos diante de vocês, não fará imagens de escultura. Quando eu vejo a Bíblia falando lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, eu vejo o apóstolo Paulo aconselhando: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Anota lá esse versículo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. O que é a idolatria? Pastor, tudo que é imagem é idolatria? Você é imagem e semelhança de Deus. Tudo que é imagem é idolatria? Pastor, vamos lá, vamos devagar. Vamos ver o que a Bíblia fala. Segundo mandamento, proíbe a idolatria, a adoração, os ídolos, imagem, a um Deus ou a qualquer outro objeto. Ainda falando, nós precisamos aprender, através da palavra de Deus, que Deus se revela ao homem sem a necessidade de meras reproduções. Deus não precisa de nenhuma imagem. Deus não precisa de nenhuma correntinha com crucifixo. Deus não precisa de nenhuma estátua. Deus não precisa de nada que coloque no lugar dele, para dizer: eu vou usar isso aqui para inspirar a minha fé. Deus não precisa disso. Deus se revelou ao homem sem a necessidade de mediação sobre meras reproduções imaginárias do homem. Aí eu vejo aqui, meus amados, está aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, eu vejo algo interessante. Papel e caneta se quiser anotar, você não presta bem atenção. Pastor, o primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. Quando eu vejo a palavra de Deus falando isso, eu vejo a ordem do segundo mandamento é para adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Nem o homem não pode ser colocado no lugar de Deus. Por isso que você não pode colocar a mãe de Jesus no lugar de Deus. Quando eu vejo falando ainda de adoração, então não posso usar nenhuma espécie de imagem. Ainda dizendo, nós vemos que a idolatria é o primeiro dos 3 pecados capitais tradicionais da cultura judaica, tá? É a idolatria, a impureza e o derramamento de sangue. Aí você vê quando Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra. Depois Deus fala: Abraão, eu quero teu filho, sacrifica teu filho. Abraão, peraí, mas Deus não aceita sacrifício humano. Como é que Deus está pedindo meu filho? Se Abraão tivesse olhado para a cultura, Abraão ia negar: não vou aceitar. Mas Abraão não olhou para a cultura, Abraão confiou na voz de Deus. E se Abraão sabia que Deus não aceita sacrifício humano, Abraão saberia que na hora certa Deus ia intervir aquela situação. E por isso que na hora que Abraão ia descer o cutelo para imolar o seu filho, Deus brada, Deus diz: não quero o seu filho, eu só queria saber qual era o teu Deus. Por quê? Porque Deus fala para Abraão assim: Abraão, sacrifica o teu melhor, o teu filho, o teu único filho. Deus estava percebendo que o filho estava tomando o lugar de Deus na vida de Abraão. Então Deus pediu: Abraão, eu quero teu filho. E Abraão foi testado por Deus para ver se Abraão ele estava idolatrando o seu filho, o que muitos acontece nos dias de hoje. Filhos são idolatrados, por isso que eu falei, não é só imagem, escultura, que é usado como ídolos hoje. Hoje você pode idolatrar um cara, você pode idolatrar uma esposa, você pode idolatrar uma empresa, você pode idolatrar o teu dinheiro. Tudo que você coloca em primeiro lugar na tua vida se torna o teu Deus. Tá?
Os cristãos devem se abster de contaminação dos ídolos. Os ídolos contaminam. O que diz em Atos capítulo 15, versículo 20? Diz bem assim, ó. Mas escrevo-lhes que se abstenha das contaminações, tá? Dos ídolos, das prostituição, do que é sufocado e de sangue, tá? Pastor, então aquela sopa sufocada, aquela carne sufocada, aquela carne que o sangue ficou dentro, é pecado nós comer? É pecado, porque a Bíblia diz que nós não podemos comer carne sufocada, carne com sangue. Então aquela famosa sopa cabidela, que é feita muito na cultura católica, essa não é apoiada pela Bíblia, porque está aqui, Atos 15, 20, nós temos que, escrevo-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado. Não pode se comer carne com sangue coalhado dentro. O sangue tem que ser escorrido da carne, de preferência o máximo que puder. Não dá para nós tirar todo o sangue, entendeu? Mas nós não podemos comer carne sufocada. Pastor, quando eu falo ainda da palavra de Deus sobre a idolatria, eu vejo a primeira proibição é sobre a idolatria, ídolos e imagens. O termo hebraico empregado aqui para imagem de escultura, segundo Êxodo 24, que nós já lemos, que diz bem assim: não farás para ti imagens de escultura, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Também, se você quer ver a repetição, tem lá em Deuteronômio 5 e 8, nós vemos que o termo hebraico para imagem de escultura é Pessel, usado no Antigo Testamento para designar a deuses. Deuses, como eu falei, deuses escrito com letra minúscula quer dizer deuses desse mundo. Quando você vai escrever uma mensagem, e se você não cuidar com o teu português, você colocar Deus, o teu Deus, como Deus, letra minúscula, você está se referindo a qualquer outro Deus ídolo aqui. Agora, se você colocar a letra maiúscula, você está se referindo ao único Deus, tá? Ao único Deus. Ainda falando, usado no Antigo Testamento para designar os deuses, como Acera. Quem é Acera? Acera, uma das divindades dos cananeus, lá dos cananitas. Pastor, falando de Acera, eu olho lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, eu vejo Elias chamar Acabe e falar bem assim: Acabe, reúne lá os teus profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Nós vamos ver quem era esse Acera, só para nós entender que hoje a idolatria está no nosso meio, ao nosso derredor, e nós não detectamos que é uma idolatria, mas Satanás é astuto. Olha só, meus amados, quando eu falo dos cananeus, os cananeus adoravam Acera, o Aserá, né? Astarote, Asterote, Astarte, Acera e Baalate, como a deusa da fertilidade. Sabe por que é a deusa da fertilidade? Olha, na imagem, isso aqui é tudo seios. Seios, 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 seios. Ainda falando, talvez mesmo como a deusa da sexualidade. Essa é considerada a esposa de El. El quer dizer Deus, tá? O Deus supremo da mitologia cananeia. Falando da mitologia cananeia, nós entendemos que hoje existe essa mitologia cananeia no nosso meio, no mundo inteiro. Quem é Acera, ou Aserá? Os misteriosos postes ídolos, que você vê em muitas coisas. Você compartilha, você coloca dentro da tua casa, no centro da tua casa, ou lá, a fogueira que você faz, independente qual é a estratégia que você faz, se é um poste ídolo, é a idolatria ao Deus Aserá. E você vê a estratégia de Satanás, que no Natal ele usa um poste ídolo para colocar no centro da tua sala, e na
na festa de São João, ele usa um poste ídolo para botar no meio da tua família, para fazer aquela fogueira. É tudo mesmo Deus. É o mesmo Deus, só que no Polo Norte é inverno, no outro polo. É a mesma festa, só que uma é com árvore de Natal e outra é com fogueira de São João. Mesma adoração para o mesmo demônio, só que com símbolos e imagens diferentes. Pastor, vamos para a Bíblia. Os misteriosos postes ídolos associados aos ritos de adoração da deusa eram aparentemente troncos de árvores sem galhos. A função exata desses postes ídolos estava ligada à prostituição masculina e feminina. Quer ver? Você conhece isso aqui? Como é que é o nome? Obeliscos. Você sabe o que significa isso aqui? Você sabe de onde veio isso aqui? Significado disso aqui? Olha só, meus amados. A origem dos obeliscos, eu só estou entrando numa imagem, para depois nós entrar na idolatria. Só estou entrando, você sabe que em todas as praças, pontos turísticos, tem isso aqui. Grande, pequeno, em forma de relógio. Entendeu? Tem isso aqui. Todo mundo vai lá, bate foto, todo mundo vai lá. Uma forma de adoração. Pastor, mas nós temos que saber o significado dessas coisas. Para nós não compartilharmos. Porque nós atraímos maldição para nós e achamos que isso aí é normal. Entendeu? Aí você não sabe por que muitas coisas acontecem de errado, porque você está adorando a ídolos, sem saber. Estrategicamente, a Bíblia diz que Satanás ele é astuto. Se ele puder fazer você adorar ele sem você perceber que está adorando ele, ele vai fazer mensagens subliminares. Você já ouviu isso? Pastor, a origem dos obeliscos que vemos em muitas cidades do mundo, na verdade é esta: o poste ídolo, geralmente com o símbolo da fertilidade. Que mais? No Japão, onde se realiza todos os anos a Honen Sai, ou Matsuri, uma espécie de festival da fertilidade, tendo como principal atração um poste ídolo, bem esculpido e definido na forma de um órgão masculino, ou em homenagem ao deus Awansegata, alguma coisa assim. Awansegata. A palavra obelisco significa literalmente poste, pau, de Baal. O que Elias foi fazer lá em cima do Monte Carmelo? Destruir os profetas de Baal, inclusive os seus altares. Pastor, um órgão de reprodução de Baal. Quando eu vejo agora falando da proibição da idolatria, nós vemos algo interessante, que esses ídolos eram esculpidos em pedras, metais e madeiras. Está lá na Bíblia. Abra a Bíblia em Levítico, capítulo 26, versículo 1, bem rápido, para nós ganhar tempo. Outro, Isaías 45 e 20. Levítico o quê? 26 e 1. Bem rápido. Quem tem a Bíblia lá, vamos ver. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Está vendo? Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. O que diz em Isaías 45 e 20? Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha assim, olha só aqui, ó. Nada sabem os que conduzem em procissão. Você já viu isso, né? Você já viu, né? Quando é semana de Páscoa, Natal, tem aquelas novena, procissão, né? Pastor, não é só o catolicismo, mas como nós estamos mais a par do catolicismo, mas existem muitas outras espécies de procissão. Entendeu? Existem muitas outras espécies de adoração.
Mas nós vamos falar, estamos falando, não vamos perder o foco, vamos falar de idolatria. Então a Bíblia fala, por isso que eu digo, se você ensinar a ler a Bíblia, a pessoa vai aprender a verdade e vai se converter. Pastor, hoje nós estamos se conformando em ouvir palavras doces ao nosso ouvido. Tem pessoas que gostam de palavras doces, palavras queridas. Irmãos, não fomos chamados para falar palavras doces, fomos chamados para falar a verdade. A palavra de Deus, ela não pode ser endossada pelo açúcar humano, aonde, eu gosto porque, não, irmão, a palavra de Deus, ela tem que ser falada na íntegra, entendeu? Na íntegra, é a verdade. Quando eu vejo a Septuaginta, traduz Péssel pela palavra grega de eidolon, ou ídolo, que quer dizer, a mesma usada no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 10 e 14, diz bem assim, portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Então ninguém pode dizer que essa lei é só do Velho Testamento. Nós vemos em 1 Coríntios o apóstolo Paulo falando, fugir da idolatria. 1 João capítulo 5, versículo 21, diz bem assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando fala filhinhos, é para aqueles que já nasceram de novo. Guardai-vos dos ídolos. Por quê, pastor? Porque às vezes nós aceitamos a Jesus e queremos viver uma vida cristianismo, mas do estilo pagão lá fora. Queremos servir a Jesus da maneira que o mundo serve os ídolos lá fora. Queremos adorar, cultuar da maneira que o mundo adora lá fora. Irmão, te desliga lá de fora e te prenda com a palavra de Deus. Aí você vai servir ao Senhor de maneira certa. Caso contrário, você está se iludindo, você está vivendo uma vida emocional. Não, irmão, você precisa viver uma vida 100% espiritual. Para isso você precisa se desligar do mundo lá fora e se transformar numa nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo aqui fala, portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Quando eu vejo a idolatria falando de ídolos, imagens, a palavra ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais. Mas a gente sabe que isso aqui não tem poder. Não é só isso aqui, tem muitas outras imagens. Entendeu? Eu queria trazer uma imagem para mostrar para vocês. Mas aí, dependendo, porque é um culto público, dependendo, poderia, talvez, mas com a imagem assim vocês já entendem. Palavra ídolo é um culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais. Mas isso aqui não está na Bíblia. Pode estar naqueles 7 livros que foram enxertados pelo catolicismo para apoiar esse comportamento. Mas aqueles 7 contradiz a lei, os 10 mandamentos. E é muito claro, não terá ídolos, não fará ídolos, não fará imagens. Quando eu vejo a imagem, o que representa, é a representação do ídolo. Ainda dizendo sobre a proibição da idolatria, falando de idolatria agora, o termo idolatria vem de eidolon, que quer dizer ídolo. E mais latreia, que quer dizer serviço sagrado ou culto, adoração. Então, a adoração a um ídolo. Então a palavra idolatria quer dizer adoração a um ídolo. Falando de adoração, idolatria é a forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir a outros deuses, não aquele único Deus. Tá? Que mais? Ou a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Falando de idolatria, é prática incompatível com a fé judaica cristã, né? Que é a nossa fé, pois nega o senhorio e a sabedoria de Deus. Quando você tem uma idolatria, quando você adora uma imagem, você está negando que existe um Deus. Você está dizendo assim, não, eu não acredito em você, eu acredito nessa vassoura, eu acredito nesse negócio aqui, isso aqui é o meu Deus. Entendeu? Pastor, Moisés e os profetas viam a idolatria, a destruição de toda a base religiosa e ética
dos israelitas, além de negar a revelação. Pastor, o que diz Deuteronômio 4, 23 a 25? Alguém pode ler lá para nós? Bem alto. Bem alto. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Olha só, meus amados, o que a Bíblia está dizendo ali em Deuteronômio 4, 23 a 25? Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto. Qual era o concerto? Os mandamentos. Porque o povo, ele gosta de esquecer. Ele tem o hábito de esquecer. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus, pois nós saímos do culto, vamos para casa e esquecemos. Praticamos coisas erradas, mas não porque nós não sabemos, é porque nós não se esforçamos em guardar o quê? O concerto do Senhor. E aí nós levantamos ídolos, arrumamos ídolos, acreditamos em ídolos, e o que acontece lá? Nós provocamos a ira do Senhor, tá? Ainda falando sobre a proibição da idolatria, nós vemos as semelhanças. Pastor, idolatria, semelhança ou figura. Por que Deus não quer que nós tenhamos nenhuma semelhança aqui na terra a Ele? Olha o que diz. Uma frase. Nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pastor, então se alguém dizer assim, eu vi Deus, Ele é lindo, o rosto dele é lindo, irmão, é mentira. Entendeu? É mentira, porque Deus é espírito, não tem corpo. E se Ele muitas das vezes se apresenta em corpo, Ele usa teofania, Ele usa um corpo humano, assim como Ele se apresentou a Ló, assim como Ele se apresentou aos pais de Sansão, assim Ele... Pastor, mas então nós não conseguimos ver a face de Deus, a imagem de Deus. Então Jesus não tem olho azul, não tem cabelos longos. O Jesus aqui da terra sim, mas o Cristo não. Nós temos que ter uma grande diferença do Jesus homem e do Cristo Deus. O Cristo Deus é espírito. Jesus homem foi homem que nem nós. Quem sabe foi até mais bonito, talvez igual, né? Mas, não sei, né? Só os antigos lá daquela época podem dizer como é que era, né? Agora, pastor, quando eu vejo Êxodo 20, versículo 4, diz, nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, tipo assim, você não pode comparar Deus com um homem, você não pode comparar Deus com um peixe, você não pode comparar Deus com uma águia, você não pode comparar Deus com nada. Entendeu? Deus não é comparado com nada, porque Deus fala. Você não viu nenhuma imagem. Quando fala, lá em Deuteronômio capítulo 4, 12 a 15, diz bem assim, ó. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Deus falando com Moisés. Deus se apresentando a Moisés, lá no meio da sarça. Presta atenção, capítulo 4, versículo 12 a 15 de Deuteronômio. Diz bem assim, ó. Então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouviste. Opa, nós ouvimos a voz de Deus. Que mais? Porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreve em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesse na terra ao qual passais a possuir. Guardai, pois,
com diligentemente. Deus fala muitas das vezes para guardar com diligentemente. Diligentemente o quê? A vossa alma. Aqui ó, do quê? Pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo. Moisés viu Deus? Mas a Bíblia diz que Moisés falava cara a cara, irmã Cíntia, com Deus. E aí? Falar cara a cara com Deus, face a face, quer dizer, estou vendo a face, Diácono Marto? Você fala cara a cara com Deus? Você vê a face dele? Mas você fala com ele? Você ouve a voz dele? Você sente ele? Mas você não vê ele? Pois é, assim também foi Moisés. Agora, quantos que precisam de algo para acreditar? O povo do Egito estava vivendo uma escravidão, o povo de Israel estava vivendo uma escravidão lá no Egito, que eles tinham mais de 1000 deuses no Egito. Não é que Deus ainda fala para Moisés, Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Diz que o teu Deus está mandando você. Moisés pede, Deus, mas eu vou em nome de quem? Porque o povo lá acredita só vendo. Moisés, Deus fala para Moisés assim, vai lá em nome do eu sou. O nome do teu Deus é eu sou. O eu sou está contigo. Vai lá e diga que o nome do teu Deus é eu sou. Aí o povo acredita. Porque o povo só acreditava se tivesse alguma coisa sólida. Entendeu? Pastor, falando de imagem, Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 a 15, proíbe adorar o próprio Deus verdadeiro. Proíbe adorar o próprio Deus verdadeiro por intermédio de qualquer objeto. Pastor, mas eu estou adorando ao meu Deus. Eu só estou usando esse microfone como um objeto de representação dele aqui na terra. Não. Quando eu vejo falar sobre semelhança ou figura, ainda eu vejo que a palavra hebraica para semelhança é temuná, aparência, representação, manifestação, figura. Quer significar a palavra semelhança no hebraico, tá? Sua ideia básica é de aparência externa, ou seja, uma imagem vista numa visão. Mas o que a Bíblia diz sobre imagem vista numa visão? Abre lá, Números capítulo 12, versículo 8. O que diz lá? Sobre imagem vista em visão. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar com o meu servo contra Moisés? A Bíblia diz bem assim, ó, boca a boca, olha só, tinha pessoa murmurando contra Moisés. Tinha pessoa murmurando contra Moisés. Tinha líderes ali que estavam se levantando contra a liderança que era Moisés. Entendeu? E agora Deus fala para ele bem assim, ó, olha aqui, ó. Ei, gente, boca a boca eu falo com ele. E de vista e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor, por quê? Pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Irmãos, o povo estava falando contra uma pessoa que tinha intimidade com Deus. O ter intimidade com Deus não quer dizer que precisa ver Deus. Tá? Não quer dizer que precisa ver Deus. Tomé não viu Jesus. Os outros discípulos viram Jesus. Tomé não via Jesus. Mas um dia Jesus apareceu no meio dos discípulos e falou bem assim, Tomé, vem cá. Coloca o dedo aqui. Colocou. Pois é, Tomé. Mais bem-aventurado é aqueles que creram sem ver do que aqueles que precisaram ver. Para quê? Quando a palavra de Deus fala sobre imagem, eu vejo algo interessante que nós precisamos cuidar com a idolatria, pastor. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida humana. Tá? Alguma coisa tem ocupado o lugar do Senhor no seu coração? Agora eu vejo. Peça ajuda do Pai, livre-se imediatamente de toda a idolatria. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto para que não se envolver com a idolatria, como o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto se envolveu em idolatria. Não fazia pouco tempo.
Não fazia 40 dias que Moisés tinha descido o morro e dado todas as leis para o povo. E o povo disse bem assim: assim nós faremos. Deus fala para o povo de Israel: ó povo de Israel, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Se me obedeceres, vocês colherão o melhor dessa terra. Se me desobedeceres, vocês terão pragas. Fecharei as portas do céu e vocês vão passar crise. E o povo diz: nós vamos obedecer, nós vamos obedecer, oh meu Deus, nós vamos obedecer. Moisés pega e sobe o morro para pegar as tábuas da lei. Quando Moisés desce, não fazia 40 dias, o povo já estava com um bezerro de ouro no meio. Por que que o povo precisou de um bezerro? O povo saiu do mundo, o povo foi liberto para viver na dependência de Deus. Para você viver na dependência de Deus, você precisa acreditar somente em Deus. Entendeu? Tem muitas pessoas que hoje servem ao Senhor, mas não sabem depender do Senhor. Entendeu? Se passar por algum momento difícil, a primeira coisa que eles abandonam é as coisas de Deus. É Deus. Eles não têm segurança nas coisas de Deus. Eles acham que a segurança deles é as coisas dessa terra. Eu falo uma coisa para você: sem Deus, as coisas dessa terra, você não tem nada. Não tem segurança, não tem bênção, não tem chuva do céu para tua roça colher, para você ter abundância. Sem Deus você não tem nada. Mas o povo de Israel saiu do Egito, abandonou as idolatrias do Egito, mas eles estavam confiando no Moisés. Eles estavam acreditando no Moisés. Eles estavam adorando ídolos ainda. Só foi Moisés se ausentar, irmão Rogério, por 40 dias, ficar lá em cima do Monte Horebe. Eles pensaram assim: o nosso Moisés morreu. E agora? Ficamos sem líder. Ficamos sem... Meu Deus, era o único contato que nós tínhamos com Deus, era Moisés. Meu Deus, o único contato que nós tínhamos com Deus era Moisés. E agora? Moisés não vem mais. Moisés não desce. E o que vai acontecer? Arão, precisamos de alguma coisa para colocar no lugar de Moisés. Precisamos de alguma coisa para ser o nosso intermediador entre nós e Deus. Antes era Moisés, e agora Moisés, será que morreu lá em cima? Precisamos de alguma coisa. Pressionaram Arão. Arão foi frouxo. Arão abriu mão. Arão cedeu. E não vem me dizer que Arão teve que... Não, Arão cedeu. Arão foi um líder mau, que cedeu à pressão. Não honrou com a sua responsabilidade. Entendeu? Não honrou e foi lá e cedeu. E o que ele fez? Ele falou, ele que deu a ideia. Ele traz aí todos os brincos, traz aí todos os pingentes, traz aí todas as joias. Nós vamos derreter aqui e nós vamos fazer um Deus similar àquele que nós tinha onde esse Deus? Lá no Egito. O Deus do Egito era o Deus Apis, era uma vaca, entendeu? Era um bezerrão grandão, vermelho. E agora, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro e botaram bem no meio do povo de Israel. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia fala, aqui, deixa eu só achar aqui onde é que eu estou. Quando a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz bem assim, ó. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Capítulo 19 e 21, diz bem assim, ainda no capítulo 10, versículo 19 e 21. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas sacrificadas aos ídolos, que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pastor, se idolatria é coisa de demônio, uma festa dedicada à idolatria também é uma festa dedicada ao demônio. Então, peraí. Presta bem atenção nas festas que você vai participar. Nas churrascadas e nas festas religiosas que acontecem por aí. Está vindo a festa junina aí de novo. Presta atenção.
Presta atenção no que a Bíblia diz. Eu sou muito claro nisso, não tenho medo de falar a verdade. Quando diz ali, ó, mas que digo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas sacrificadas aos ídolos, que os gentios sacrificam aos demônios. Toda festa, padroeira, São João, Nosso Senhor Bonfim, sei lá o que, lá mais o que, lá o que mais o que, é tudo festas dedicadas a ídolos. A comida é dedicada a ídolos, é dedicada a demônio, e muitas das vezes tem cristão lá participando. Entendeu? No Brasil acontece muito, churrascada de tal. Ah, vou pegar o churrasco lá, vai lá e compra lá na igreja, lá, compra lá para tua casa, uma coisa sacrificada a demônio. Isso é a Bíblia que está falando. Nós estamos falando de idolatria. Idolatria não é só imagem, não. Idolatria é coisas sacrificadas a ídolos. Pastor, a festa que nós vamos fazer agora do círculo de oração, a quem é dedicada essa festa? Não, bem, vai lá. A Deus. Entendeu? Porque não tem ídolos. É dedicada a Deus. Quando você almoça, Deus, está aqui esse almoço, está aqui esse alimento. Deus está aqui. Falando de ídolos, por que Deus não quer idolatria? Porque nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso. O adjetivo hebraico, kana, que quer dizer zeloso, aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento, que está lá em Êxodo e em Deuteronômio, as 5 vezes, e está associado ao nome divino de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz, eu sou um Deus zeloso. Êxodo capítulo 34, versículo 14 diz, porque te não inclinarás diante do outro Deus, pois o nome do Senhor zeloso, Deus zeloso Ele é. Aí eu faço as coisas para Deus tudo relaxadamente, tudo da maneira que eu acho que está certo, tudo da maneira que, pastor, irmão, você não tem que agradar o pastor, você tem que agradar a Deus. Você não tem que ser fiel a pastor, você tem que ser fiel a Deus, é mais sério. A pena não vem daqui, a pena vem de lá. Entendeu? Por isso que nós temos que procurar fazer as coisas para Deus com zelo. Sabe o que é zelo? Zelo é vigilância, zelo é amor, zelo é prudência, zelo é carinho, zelo é intimidade, zelo é todas essas coisas que valoriza, não desvaloriza. Deus é um Deus zeloso. Falando de Deus como um Deus zeloso, o zelo de Jeová consiste no fato de ser Ele o único para Israel. Ele falou, eu sou o único Deus. Vocês não têm outra escolha. Lembra que eu tirei vocês com um braço forte lá do Egito? Abri o Mar Vermelho? Fui eu que abri. Entendeu? O Deus que vocês serviam lá no Egito não conseguiu segurar, irmã Priscila, o mar aberto para vocês passarem. Entendeu? Interessante que o mar, ele abriu, o povo de Israel estava passando, daqui a pouco o mar fecha. O mar fecha de trás, atrás do povo do Egito. O mar começa a fechar. Peraí, pastor, por que Deus não começou a fechar o mar da frente do povo do Egito? Porque por trás. Sabe por quê? Porque, se lembra que nós falamos que Deus começou a botar tranqueira e empecilho, atrapalhando o exército do Egito em avançar? Quando chegaram no meio do Mar Vermelho, imagina que esse mar abriu com o sopro de Deus. Segundo a Bíblia ali, esse sopro chegou a congelar a água. Congelou a água. Paredes de gelo, pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Só não tenho tempo de especificar contigo aqui. Mas se tu sentar comigo uma hora, parou aqui, e o povo de Israel lá, e o Egito aqui. Mas começou a quebrar carro, começou a quebrar isso, quebrar aquilo, e começou a dar problema no exército do Egito. A ponto do exército egípcio, no meio do Mar Vermelho, falar assim, tem o dedo de Deus aqui. Tem o dedo de Deus aqui. E eles começaram a querer desistir, voltar para trás. Se lembra que Deus, ele
ele empedrou o coração de Faraó por 5 vezes. Por quê? Porque Faraó queria desistir e deixar, mas aí Deus não permitiu. Assim também, o exército do Egito estava querendo desistir para voltar para trás, mas Deus falou assim: aí seria muito fácil. Não. Deus libera a água de lá para cá. Imagina agora, o povo lá de Israel chegou no mar, chegou na terra, e daqui a pouco veio fechando aquelas muralhas grandes, irmãos. Tem lugar ali que dá quase 800 metros de altura. Entendeu? Agora imagina um prédio de, vamos supor, 80 andares. Assim era a muralha que ficou no lado do Mar Vermelho. Cada lado. Imagina esse peso da água. Entendeu? Quem é pescador sabe que a profundidade lá tem peso. Imagina esse peso agora vir por cima do exército egípcio. Imagina o exército egípcio querer voltar, mas está vindo aquele... Você já viu uma barragem estourar? Pois é, a barragem ela estoura e vem pelo chão, irmão Rogério. Mas Deus liberou a água de cima para baixo. Imagina. Aí você entende por que que os despojos, por que que o armamento do Egito foi para lá na beirada, nos pés do povo de Israel. Por causa da água que Deus liberou. Será que sobrou alguém vivo? Pastor, mas alguém... Deus não permitiu que alguém chegasse na terra. Deus matou eles no meio do Mar Vermelho. Deus é Deus zeloso. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com quem é de Deus também. Deus é Deus zeloso. Quando eu vejo Deus zeloso, objetivo aqui, ó, nós vemos algo interessante. A expressão terceira e quarta geração, pastor. Deus é Deus zeloso. Já de Jeová, o zelo de Jeová consiste no fato de ser Ele o único para Israel. Tá? Esse direito de exclusividade era algo inusitado. Na época e início da história das religiões, pois os cultos pagãos antigos eram tolerantes em relação a outros deuses. Você pode ver que Deus fez as imagens, mas era só figurativo, não era para ser adorado. O homem pegou e continuou adorando essas imagens, esqueceu de adorar a Deus. Entendeu? Quando eu vejo sobre ameaças, quer ver? Eu vou falar das imagens agora. As ameaças. A expressão terceira e quarta geração. Por quê? Êxodo 25 diz bem assim, ó. Porque eu visitarei, entendeu? Ou punirei até na terceira e quarta geração. Sabe por quê? Por que muitas pessoas são idólatras, mas não são idólatras porque nasceram idólatras, são idólatras porque foram ensinadas. Foram idólatras porque conviveram com pessoas idólatras. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe por quê? Porque ele nasceu numa terra idólatra. Ele estava no meio de pessoas idólatras. Ele também era um idólatra. Deus chamou ele, escolheu ele, porém para ele mudar de vida ele tinha que sair da idolatria. Tá? Quando eu vejo a palavra de Deus falando ainda, indica qualquer número de plenitude, que se refere a necessidade. Indica qualquer número ou plenitude, e não se refere necessariamente a numeração matemática, pois se trata da máxima comum na literatura semítica. O objetivo aqui é contrastar, tá, o castigo para a terceira e quarta geração, com o propósito de Deus de abençoar a milhares de geração. Mas Deus também, Ele amaldiçoa. Se a pessoa não for obediente, há uma punição. Se a pessoa for obediente, há uma punição. Se lembra que Deus fala para Abraão bem assim: abençoarei os que? E amaldiçoarei os que? Então ali tem uma bênção e uma maldição partindo de quem? De Deus, não é do diabo. Entendeu? Não é do diabo. A desobediência vem do diabo. A consequência
vem de Deus. Você errou, você vai pagar pelos seus erros. Tá? Quando a palavra de Deus fala bem assim, ainda nós vemos aqui, ó, as promessas. As promessas são o que, pastor? As promessas salta à vista de qualquer leitor a diferença entre castigo e misericórdia. Primeiro, a ira divina vai até a 4ª geração. No entanto, a misericórdia de Deus, ela chega até 1000 gerações. A ira de Deus, veio a ira de Deus ao povo de Noé, acabou. Veio a ira de Deus ao povo das Torres de Babel, acabou. Veio a ira de Deus ao povo de Israel no deserto, acabou. A ira de Deus, ela tem um limite. A misericórdia de Deus não tem limite. A Bíblia fala que lá, como Deus falou bem assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, abençoarei quem te abençoares, amaldiçoarei quem tu amaldiçoares. Agora, de ti serão benditas todas as nações da terra. Aí estava falando aonde? Estava falando da morte de Cristo, que era misericórdia sem quantidade, infinita. Enquanto tiver uma pessoa precisando, ali tem a misericórdia do Senhor. Pastor, quanto que eu tenho que usar misericórdia? Quanto, pastor? Me diz uma quantidade que eu tenho. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Entendeu? Todas as manhãs a misericórdia do Senhor. Então a misericórdia de Deus chega a 1000 gerações. Tu pode ter certeza que se Deus tem misericórdia da tua vida hoje, Deus vai ter misericórdia daqui 1000 gerações a partir da tua linhagem. Deus não muda. A ira de Deus muda. Por quê? Porque Deus pode tratar uma pessoa hoje. Olha só, o povo de Noé, Deus matou com a arca. O povo de Israel, alguns Deus fez a terra engolir. Entendeu? Morreu no deserto. O povo de Israel, alguns morreram a fio da espada, lá com invasões da Babilônia. Cada estratégia que Deus usa. E hoje, pastor, a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas, virão guerras, rumores de guerras, pestes. Isso aí. Entendeu? Estratégias que Deus está fazendo o povo passar por causa da desobediência. Pastor, e como é que eu faço para não sofrer isso? A Bíblia fala lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, orar, entendeu? Então, se arrepender, aí eu ouvirei e virei, sararei a terra. Tem peste que Deus permite, tem peste que Deus cura, mas só se haver arrependimento. Se nós ainda continuarmos se prostituindo com idolatrias desse mundo, Deus continua sendo provocado por nós. Falando ainda das promessas, nós vemos que muito cedo na história, o nosso Deus revela que seu amor ultrapassa infinitamente o juízo. A misericórdia do Senhor são a prova de nós não sermos consumidos. É juízo. Misericórdia é uma chance para nós não sermos consumidos. O que é mais forte? A ira ou a misericórdia? A misericórdia. Por isso que Deus tem misericórdia de nós. Por isso que nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Por isso que o diabo não consegue tirar a nossa vida por causa da misericórdia do Senhor. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos longe faz tempo. Falando de adoração agora, nós falamos aqui o culto verdadeiro, pastor. Qual é o culto verdadeiro, então, pastor? Adoração. O segundo mandamento proíbe fazer imagem, escultura e também de se prostrar diante dele. Para adorá-lo, não te encurvarás a elas, nem servirás a elas. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás. Isso está falando de imagem? Não, está falando de pessoa, está falando de qualquer coisa. Dá licença, irmão, daí, dá licença, por favor. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Entendeu? Passar na frente de uma igreja, fazer sinal, é idolatria. Acender vela, é idolatria.
Nós não precisamos de nada dessa terra para nos ligar ao céu. Somente o Espírito Santo e a palavra dele. Aleluia. Entendeu? Pastor, eu não sabia. Pois é, conhecereis a verdade vos libertará. Eu só estou falando Bíblia para os irmãos. E você pode procurar em qualquer Bíblia. Até na Bíblia dos idólatras. Você vai ver a proibição à idolatria. Quando eu vejo a palavra de Deus falando, adoração é o serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. É somente a Deus que se deve adorar. Se lembra quem queria adoração? Quem queria adoração? Satanás. E olha que ele apareceu a Jesus. Olha, se tu és filho de Deus, transforma. Tentou ele no eu. Depois levou lá em cima, tentou ele no poder econômico. Entendeu? Cuidado, para que Satanás não te tente no poder econômico e você deixa Deus de lado e vai adorar ele. Entendeu? Depois Satanás jogou ele lá no espiritual. Olha, tu pode se jogar, porque o Senhor teu Deus dará ordem a teu respeito, mandará anjo aqui, tá. Jesus fala bem assim, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e somente a Ele servirá. Satanás, tu quer que eu adoro você? Não. Eu tenho Deus. Aleluia. Mateus 4, versículo 5 diz bem assim, ó: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o teu Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade. Não, Mateus 4 e 10 diz bem assim, ó: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí está a prova que nós não adoramos ídolos. Não precisamos de ídolos, nem de pezinho de coelho, nem de corzinha, nem de horóscopo, nem de nada, irmãos, de astrologia. Não precisamos de nada disso. Nós temos um Deus que é conhecedor do ontem, do hoje e do amanhã, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo poderoso. Entendeu? Você precisa reconhecer isso. Quando eu falo ainda sobre adoração, Deus, Ele é Espírito. Vamos entrar nessa forma de corpo de Deus aqui, ó. O Catecismo Maior de Westminster, de 1648, declara que Deus é Espírito em si, e por si infinito em seu ser. Mas a Bíblia diz isso. João capítulo 4, versículo 24, diz bem assim. O que diz lá? Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. Não em pessoa, em matéria. Nós temos que adorar em espírito e para você adorar a Deus, para você entrar no lado espiritual, você precisa de alguma coisa bem fácil. Qual é que é o nome? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Fé. Por isso que a Bíblia fala bem assim, irmão Miriam: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para você adorar a Deus, você tem que adorar em espírito. Para você adorar em espírito, Mário, você precisa ter fé. Para você ter fé, você precisa fazer força, acreditar. Pastor, então eu não tenho fé. Você não agrada a Deus. Lembrando que existem dois tipos de fé: a fé do homem e a fé de Deus. A fé do homem é aquela que você, eu agi de má fé, boa fé. Agora a fé de Deus, não. A fé de Deus é aquela que move montanhas, é aquela que opera milagre, é aquela que você acredita no impossível, é aquela que você vê as coisas acontecendo antes de acontecer, é aquela que você vê a pessoa salva, estando lá no mundo ainda, é aquela que você olha com os olhos de Deus e fala assim, que nem Deus falou para Samuel: Samuel, eu não vejo a aparência, eu olho o coração. Glória a Deus. Esse é o olhar de Deus, esse é o olhar de fé. Pastor, ainda falando, Êxodo 3:14, diz bem assim, ó: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse-me mais: assim dirão aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quem é o eu sou? Qual é o corpo dele? Como é que é o corpo do eu sou? Pastor, quando eu vejo em Jó capítulo 11, versículo 7 a 9, diz bem assim, ó: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Nunca. Falando, como as alturas dos céus e a sabedoria, e a sua sabedoria, que poderá tu fazer? Mais profundo é ela do que o inferno, quem poderás tu saber?
mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o seu mar. Quem poderá desvendar isso? Só Deus. Ele é o Criador. Ele conhece tudo. Pastor, quando eu vejo algo falando sobre a idolatria ainda, olha só, falando aqui, ó, Deus é Espírito. O Espírito é substância imaterial, invisível, diferentemente da matéria. Se Deus é Espírito, então eu não posso usar isso aqui para representar Deus. Se Deus é Espírito, ainda fala mais um tópico aqui, ó, é também indestrutível. Você não consegue destruir Deus, tá? Pois o Espírito não tem carne nem osso. Lucas capítulo 24 e 39, abre lá para nós. Vamos ver se nós conseguimos destruir Deus. Vai lá. Lucas 24 e 39. O que diz lá? E então o perceberam até que veio o dilúvio. Lucas. Vede, Ai, meu Lucas, não. vede as minhas mãos. 24 e 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24 e 39 diz bem assim, ó. Vede as minhas mãos e os meus pés. Jesus estava falando para quem? Que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ainda estava num corpo glorificado, mas ainda estava no corpo aqui na terra. Ele ainda não tinha sido elevado ao céu, ainda entrado num corpo de glorificação celestial, ainda se tornado espírito. Vede, ele falou, ei, aqui, eu ainda estou em matéria, entendeu? Jesus falando, tocai-me, vede, pois um espírito não tem corpo, tá? Um espírito não tem a carne, um espírito não tem ossos, tá? Então não tem como nós destruir o espírito, não tem como nós destruir Deus, não tem como nós atingir Satanás, não tem como nós destruir um demônio. Pastor, como é que nós lutamos contra Satanás? Efésios 6. Estai, pois, firme na fé, estando cingido com o armamento do Espírito Santo, espada, couraça, capacete, sandálias, armamento da fé, caso contrário tu não consegue combater. E olha que a Bíblia fala que aqui nas regiões celestiais aqui, tem potestades e potestades de demônios, querendo só nos prejudicar. Como é que nós vamos lutar contra eles, pastor? Com as nossas boas ações, com a nossa cara de bonzinho, com a nossa cara de coitadinho, com a nossa carinha de lágrimas assim, eu sou coitadinho. Não, Senhor, você tem que estar revestido. Armadura de Deus, caso contrário nós não conseguimos lutar contra o Espírito. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, já irmão Giovanni, a nossa guerra é contra o Espírito, contra as potestades, as hostes infernais, nas regiões celestiais. Pastor, falando ainda, além de a Bíblia afirmar que Deus é Espírito, ele declara também de maneira direta que Ele é invisível. Ele é invisível. Colossenses capítulo 1 e 15 diz bem assim, ó. O qual é a imagem do Deus invisível. Pastor, se é invisível, como é que eu vou ver a imagem de Deus, irmã Priscila? Vai lá. Pois é, como é que ele se revela? Ele já se revelou em imagem? Pois é, ele usa a linguagem humana para nós entender, mas ele não tem mão. Ele usa a linguagem humana para nós entender. Peraí, nós sabemos o que é uma mão sustentando. Olha aqui, é a nossa convivência. Entendeu? Ele tem que falar na nossa linguagem para nós entender. Entendeu? Amor de pai para filho, né? Eu te sustento, eu te guardo, eu limpo você, eu purifico você. Nós entendemos isso. Porque isso é linguagem aqui da terra, não é linguagem do céu. Entendeu? Mão só existe aqui na terra. Pés só existe aqui na terra.
Cabeça só existe aqui na terra, pastor, lá no céu. Lá no céu não existe isso, lá no céu existe espíritos. Espírito não tem cabeça, espírito não tem mão, espírito é invisível. Então como é, pastor, que ele fala numa linguagem terrena, para nós entender. Como é que ele apresenta o céu, irmã Zélia? Ele apresenta o céu numa linguagem terrena, quer ver? O reino de Deus é como se fosse semelhante a casamento de 10 virgens. Entendeu? Aquele que pega no arado e olha para trás, as horas chegando na vida, arado, coisa da terra. Está representando compromisso com o céu, com as coisas da terra. Então nós precisamos entender a linguagem de Deus. Não fazer uma imagem de Deus, porque ele não tem imagem. Deus é invisível. Entendeu? O homem não pode ver. Pastor, hoje nós vemos por espelho. A Bíblia diz que hoje nós vemos por espelho. Mas naquele dia nós vamos ver realmente como ele é. Pastor, mas nós vamos estar assim? Não. Nós vamos estar num corpo glorificado. Também num corpo espiritual glorificado. Preparado. Para quê? Para receber a glória do Senhor. Hoje nós não conseguimos receber a glória do Senhor. Hoje nós recebemos uma parte da glória do Senhor. Hoje o Espírito Santo se recebe. O Espírito Santo vem na tua vida com uma parcela de glória na tua vida. Tu já cai, tu já sente uma glória, já fica. Imagina se você ter realmente a imagem de Deus assim na tua frente. Tu vê Deus realmente na tua frente. Nossa, tem que estar no corpo glorificado. Ninguém chega na presença do Senhor se não tiver santificado. Olha só, o povo de Israel, quem chegava lá no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. E ele tinha que estar purificado. As vestes ele tinha que tomar banho na porta do tabernáculo, trocar as vestes, entrar para dentro, não tinha que ter um pecado, nada. Porque senão ele era fulminado lá na presença do Senhor. Aí alguém vem me dizer assim, pastor, estou na presença do Senhor, mas está que a vida é um lixo. Entendeu? Está com a comunhão com os irmãos que é um lixo. E está na glória do Senhor. Está na presença do Senhor, irmãos. Não é bem assim de estar na glória do Senhor. Não é dessa maneira que você está na presença do Senhor. Para você dizer que está na presença do Senhor, a tua vida tem que estar santificada, consagrada, purificada, em comunhão, desejando a presença do Senhor. Aí tu vai ver o que é. Aí tu vai ver o que é estar na presença do Senhor. Aí tu vai ver qual é a diferença de estar na presença do Senhor e de dizer que está na presença do Senhor. Entendeu? Nós não temos que interpretar a palavra do Senhor ao nosso conhecimento. Nós temos que interpretar a palavra do Senhor através do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela é espiritual, não carnal. Então nós não temos que entender ela do lado carnal. Entendeu? Quando eu falo da palavra do Senhor, eu vejo aqui, ó, assim a espiritualidade que tem Deus como alvo é incompatível com as imagens do ídolo. Peraí, se Deus é invisível, se Deus não tem imagem, se Deus é indestrutível, por que eles usam imagem para representar Deus? Uma imagem que na qual alguém está carregando, daqui a pouco deixa cair e quebra. Aí vai lá e faz de novo outra e coloca ali. Esse é Deus. Que Deus fraco é esse? Que tipo de Deus é esse? Eu já vou provar para você. Colossenses 1,15 diz: a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todo sempre, imortal e invisível. Entendeu? Tem muitos deuses que deixaram de existir, outros estão surgindo agora. Cada semana surge um Deus diferente. Mas esses deuses, eles são temporários. Agora o nosso Deus, ele é imortal. Tanto é que a palavra de Deus diz bem assim, ó: eu sou o alfa, ômega, o princípio e o fim. Vamos para frente. Deus é imanente ou transcendente. O que quer dizer isso, pastor? É a forma de relacionamento com Deus, com o mundo criado e principalmente com os seres humanos e sua história. No Salmo 139 diz bem assim: Senhor, tu me sondastes. Tu me sondastes. Ei, o Deus que você serve não conhece você só por lá de fora. Aleluia. O Deus que você serve, ele conhece você por lá de dentro. Ele sabe até o que você está pensando agora.
Ele sabe até onde é que está a tua mente nesse momento, se está aqui ou está lá fora. Ele sabe até qual é a tua preocupação, o teu desejo, o teu sonho. Ele sabe até qual é o problema que você está passando. A Bíblia diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondaste. De longe tu entendes o meu pensamento. Antes de tu ter criado o mundo, tu já tinha me visto. Tu já tinha projetado, tu já tinha colocado um projeto, tu já tinha colocado um ministério, tu já tinha colocado uma missão na minha vida. Deus, de longe tu já tem. Deus, ele vai até nas juntas e medulas, carne, e vai até na divisão da alma e do espírito. Coisa que a medicina não consegue. Entendeu? Deus vai. Quando eu falo de Deus, a eminência de Deus, a eminência do latim emanentia, que quer dizer qualidade do que está em si mesmo, não transita outro. Pastor, Deus tem qualidades que não reparte com ninguém. Primeiro, Deus é justo. Ninguém mais é justo na face da terra. Não existe outro Deus justo. Deus é todo poderoso. Não existe outro Deus todo poderoso. Existe poderoso, mas todo poderoso não. Entendeu? Deus é onisciente. Ninguém pode estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, entender o que o irmão Germano está pensando, entender o que o presbítero irmão Daír está falando, e conversar com o irmão Mário ao mesmo tempo. Só Deus. Pastor, e o diabo? O diabo tem os seus demônios. O diabo não pode estar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Então como é que é? Demônios. Servos que estão ao trabalho dele. Deus é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo, até o que você está pensando. Deus é onipresente. Ele está em todo quanto é lugar. Ele é o único que pode ver os teus pensamentos. Satanás não pode ver os teus pensamentos. Deus sabe. É o oposto da transcendência. Embora seja Deus transcendente, não se encontra parte da sua criação. Acha-se presente através dos seus atributos, de sua eminência, onipresença, onisciência, onipotência, e por intermédio dos seus atributos morais. Quando eu falo de atributos morais, ainda eu vejo um culto verdadeiro. Quando eu falo do culto verdadeiro, pastor, a transcendência, aqui ó, significa que Deus é um ser que não pertence à criação, tá? Não faz parte dela, transcende a toda matéria e a tudo que foi criado. Deus é Deus. O exclusivismo da sua adoração é natural, porque Deus é incomparável. Ele quer adoração só para Ele. A própria Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. É a glória dele. Ai de alguém pegar a glória dele. Entendeu? A transcendência divina revela-nos que o nosso Deus é o Criador do homem e da criatura, né? Agora veja aqui, ó, vamos para as imagens, rapidão para nós encerrar. O que dizem os teólogos católicos? Que eles usam muito a imagem. Então vamos falar alguma coisa sobre eles. A edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, publicada em 1993, presta bem atenção, no período da pontificada do Papa João Paulo II, afirma que o culto de imagens não contradiz o mandamento que proíbe os ídolos. Eles dizem isso. Mas o que dizem os teólogos católicos romanos? Os teólogos católicos romanos, né, dizem, os teólogos católicos romanos ensinam o quê? A confecção da arca da aliança com os querubins, eles se baseiam que Deus fez uma imagem. Deus deixou uma imagem para o povo de Israel. Entendeu? Querubins, a arca, era um objeto de adoração. Mas peraí, a serpente de metal no deserto, no Êxodo capítulo 25, entendeu? Que me permite os cultos à imagem, eles se baseiam nisso aqui, dizendo que Deus mandou Moisés fazer imagens para o povo adorar. Primeiro, a arca da aliança ficava onde? No lugar santo dos santos. O povo tinha acesso a esse lugar. Então quem adorava nesse lugar, ele entrava lá para adorar. Ele adorava quem naquele lugar? Não a arca.
então está fora de cogitação que Deus fez a arca para ser um ídolo, uma imagem. Pastor, mas Deus mandou Moisés botar uma serpente de metal lá. Por quê? Por causa da murmuração. Deus permitiu serpente aparecer no deserto e picar. E a Bíblia diz, eu não vou entrar em detalhe, mas a Bíblia diz que o veneno da serpente, a mordida dessa serpente, era como se fosse fogo, era como se fosse ardida em fogo. Pastor, e aí, pastor? O povo estava morrendo. O povo estava morrendo, e aqueles que eram picados corriam para Moisés. Moisés, estou morrendo, está uma peste aqui de serpente. Moisés vai falar com Deus, Deus fala, ó, faz ali de fundição, faz ali de metal, de bronze, uma serpente e pendura no mastro. Está representando Jesus lá na frente. E pendura. E todo aquele que olhar para a serpente de metal, olhar para a serpente, é curado. Mas o povo não. Alguns olhavam, era curado na hora. Pastor, e depois? Depois era para ter destruído essa serpente, porque era só para ensinar o povo. Depois era para ter destruído, mas o povo gostou. O povo não destruiu essa serpente. Pastor, então está ali a prova que nós podemos adorar ídolos. Deus mandou fazer isso? Não, Deus não mandou fazer ídolo. Deus mandou fazer um símbolo naquele dia, para que o povo se arrependesse, para que o povo olhasse aquela imagem. Aquela imagem não era para ser adorada. Senão hoje nós poderíamos adorar a imagem da cruz, o Jesus crucificado. Mas o Cristo crucificado não é para ser adorado. Entendeu? Aquela imagem da cruz, da serpente, era para o povo olhar. Era um motivo de obediência. Olhou é curado, não olhou não é curado. Deus queria que o povo voltasse a obedecer. Primeiro, obedecer o que Moisés estava falando para o povo, que o povo estava murmurando. Moisés falava, o povo falava 3, 4. Interessante isso, né? A falta de reconhecimento para a liderança, né? A liderança muitas das vezes fala uma coisa, o liderado fala 3, 4 e acha que está na razão. Irmão, cuidado que Deus vai permitir serpentes te morder. E você vai ser obrigado a olhar para a serpente de metal, obedecer depois, senão você não vai ser curado. O povo era para olhar para a serpente. Mas quem estava passando essa mensagem para o povo? Moisés, aquele que estava sendo alvo de murmuração. Aí Moisés falou, olha aqui, ó, vocês têm que olhar para essa serpente. Ah, vou olhar nada. Tá. Não, você tem que olhar, se olhar é curado. Ah, vou olhar, se olhar é curado. Olhava, curou. Obediência. Sabe o que Deus exige de nós, irmão Paulo? Só uma coisa. Obediência. Tão fácil. Deus não exigiu nada do Adão e Eva no deserto, lá no Jardim do Éden, apenas obediência, pois eles não souberam obedecer. Falando ainda das imagens, uma interpretação forçada que os católicos fazem, olha só, a arca e os querubins do propiciatório sequer eram vistas pelo povo, ficava fora do lugar santíssimo. Êxodo 26 e 33, abre lá, já falta 10 minutos. Abre lá a Bíblia, Êxodo 26 e 33, o que diz a Bíblia lá? Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu os fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Deus fala para Moisés, tu vai colocar um véu ali, Moisés, véu, que vai separar o lugar santo do santo dos santos. Vai separar o homem da arca. Vai separar, pastor, não vai poder entrar ninguém lá dentro, a não ser com permissão de Deus. O homem não podia entrar lá a qualquer hora. Tá? O que diz Levítico 16 e 2? Levítico capítulo 16, versículo 2. E 2. Disse, pois o Senhor a Moisés, diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu pareço na nuvem sobre o propiciatório. Olha só, diz para Arão que não entra dentro do lugar santo dos santos, onde é que está a arca, a tampa do propiciatório. Se entrar, vai morrer. Entendeu? A arca era motivo de adoração, a arca era uma
uma imagem para adoração? Não, está ali a prova que eles não adoravam a arca, porque o homem nem tinha acesso à arca. Pastor, sobre as imagens do catolicismo romano, sobre a mariolatria. Mariolatria quer dizer a adoração a Maria. Nós reconhecemos o papel honroso da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela mesma jamais aceitaria ser cultuada. Lucas capítulo 1, 46 e 47, para nós fechar. O que a Bíblia fala sobre a Maria? Ser tida como a abençoada, não, Virgem Santíssima, sem pecado, e aí vai um monte de frescunheiro. O que a Bíblia diz? Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, aqui ó. Vamos lá. Quem achou pode ler, bem alto. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Olha só, peraí. O que a Bíblia diz ali em Lucas capítulo 1, 46 e 47? Disse então Maria: a minha alma engrandece ao... Não é ela. Ela está adorando a Deus. Ela não é digna de adoração. Ao Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Agora versículo 27 e 28 de Lucas ainda. Capítulo 11, 27 e 28 de Lucas. Diz bem assim, ó. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, olha só, bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus estava pregando um dia e uma mulher no meio da multidão, talvez Maria, talvez outra mulher, falou bem assim, bem-aventurada a tua mãe, viu? Tua mãe é bem-aventurada, bem-aventurado o peito que te mamou, bem-aventurado a... Jesus falou bem assim, mais bem-aventurado é a palavra de Deus. Peraí, mas a palavra de Deus, João 1:1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e esse verbo era Ele, porque a Bíblia continua falando, e o verbo se fez carne e habitou no meio do povo, e o povo não o reconheceu. Peraí, então mais bem-aventurado é o filho de Deus, não a mãe de Deus. Todas as mães são bem-aventuradas, mas não podem ser idolatradas. Encerrando, ainda, a irmã Camila já se prepara para adorar. Imagens do catolicismo é um culto de Maria, mais de Jesus. A mariolatria é um culto de Maria, mãe de Jesus. Seus adeptos dirigem oração a ela, prostram-se diante da sua imagem. E alguém vai me dizer que é mentira? Não! Precisamos reconhecer que é verdade. E precisamos falar a verdade. Ainda, acreditam que sua escultura é milagrosa. É só você deixar cair no chão, já vai ver um monte de milagre ali para você limpar. Mas nós temos uma empresa de limpeza aí, que é a bênção de Deus. Tá? Isso é idolatria. Ainda, os devotos propagandeados pela mídia atribuem a Maria uma posição que a Bíblia não lhe concede. Tá? Vamos. Conclusão, meus amados. Devemos ter discernimento para distinguir ídolos de objetos meramente decorativos. Por que objetos meramente decorativos? Pastor, eu tenho uma estátua aqui. Eu tenho um gavião aqui. Eu tenho um... Pastor, isso aqui é uma imagem? Peraí, calma lá. Tudo aquilo que a pessoa ama mais que Deus torna-se uma idolatria. Mas a imagem... Não, aqui, filho. Mas a imagem, olha aqui, ó. Travou ali. Aqui. Você tirou isso aqui. Tá, vamos lá. Mas a imagem de Deus ali, a Bíblia proíbe as artes, a Bíblia não proíbe obras de artes, nem esculturas em si mesmo, e nem pinturas. Obras de artes, esculturas, pinturas não são idolatrias. Idolatria, pastor,
é aquilo que você coloca no lugar de Deus para adorar. Mas você precisa saber o que você está comprando, para você não estar comprando um Deus. Quando nós estávamos no Egito, eu fui lá comprar algo do Egito, e eu passei uma tribulação depois que eu botei aquilo lá dentro da mala. E eu pensei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Depois eu fui conversar com o pastor Vanderlei, ele falou, o que você está carregando aí é uma imagem do Deus deles. Eu falei, está amarrado, mas tirei, deixei lá. E dito e feito, depois o negócio desencanou. Mas parecia um negócio que não funcionava, passava na alfândega, um negócio assim, estava carregando o Deus dele sem saber. Nós precisamos conhecer, irmãos. Conheça o que você compra, conheça de onde está vindo, saiba a procedência. Pastor, até o alimento que você compra no mercado, quando você chega em casa, você repreende todo o mal, você abençoa, você não sabe quem é que fez. Você não sabe quem botou a mão, você não sabe quem é que invocou, aonde aqui foi consagrado, e aí você leva para dentro da tua casa, que é um lugar de oração, precisa ser repreendido. Se você não repreender, entendeu? Se coloca de pé, já que o irmão Giovanni estará fazendo a oração, e nós estaremos ouvindo a irmã Camila cantando nesse momento.